Vamos a abrir en Romanos 8 Vamos abrir em Romanos capítulo 8 y quiero hablar de un versículo muy poderoso. Eu quero falar de um versículo muito poderoso. Este versículo nos dice Esse versículo nos diz el potencial, o potencial la fuerza da força que tiene que tem la obra de Dios a obra de Deus através de la persona da pessoa del Espíritu Santo. do Espírito Santo. El Espíritu Santo O Espírito Santo es quien ministra la é iglesia, aquele que ministra na el que igreja, transforma nuestras é aquele vidas, que transforma as nossas vidas, es quien nos cambia, é aquele que muda el nossas que nos vidas, sana, é aqueles que cura, el que nos da aquele que propósito, nos dá propósito, quien nos habla, que nos fala quien nos conosco, redarguye del pecado, que redargui quanto ao pecado, que nos da convicción del que mal, nos dá a convicção do mal, que nos da discernimiento. que nos dá discernimento. Es el Espíritu Santo Esse é o Espírito que Santo transforma nuestras vidas. que muda as nossas vidas. Y la palabra E dice a palavra do Senhor diz en Romanos em 8:11, Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel e se o Espírito daquele que levantó a los muertos a Jesús que dos mortos ressuscitou a Jesus mora en vosotros, habita em nós, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, vivificará también também vivificará vuestros cuerpos os vossos mortales corpos mortais por su Espíritu pelo seu Espírito que mora en vosotros. que em nós habita. Hay poder Em poder en el Espíritu Santo. no Espírito Santo. El mismo Espíritu O mesmo Espírito que levantó a que Jesús levantou Jesus de los dos muertos mortos al tercer no día, terceiro dia, ese mismo Espíritu esse é o mesmo Espírito está en que nosotros. está em nós. Es un Espíritu de Esse é o poder mesmo Espírito de que poder nos levanta, que nos levanta, que nos aviva, que nos que aviva, nos transforma, que nos transforma, que nos cambia. que muda as Para nossas bien. vidas para o bem. Con el Espíritu Santo Com o Espírito Santo, vamos de victoria en nós vamos de victoria vitória em y vitória, de gloria en de gloria. glória em glória. Es el Espíritu de Esse é o Dios Espírito Santo de que Deus transforma la que iglesia, transforma a igreja do Senhor, que la bendice, que abençoa, la adorna, que adorna, La que guarda. enfeita, que aguarda, la guía que guia, y la lleva. que leva a Es el igreja. Espíritu de Dios Esse é o Espírito de Deus que transforma nuestras que vidas. transforma as nossas Al vidas. Espíritu O Santo Espírito Santo, le damos a Ele un damos aplauso por su por presencia sua en presença este lugar. aqui nesse lugar. Algo con respecto a la iglesia en portugués, y quiero que esté bien claro. Alguma coisa que ele quer que esteja bem claro com respeito à igreja em português. Algunas iglesias en Keiri Algumas igrejas em Keiri tienen algo que llaman ministerio portugués. têm o que eles chamam de ministério em português. Son clases dominicales, São classes da escola dominical, pero no hay iglesias portuguesas. mas não há uma igreja em português. Esta es una iglesia portuguesa. Esta é uma igreja em português, Tienen pastor, que tem um pastor, tienen pastores, tem pastores, tienen diáconos, tem diáconos, tienen libertad. tem liberdade, No hay limitaciones, não tem limitações. porque el Espíritu de Dios, Porque o Espírito de Deus, donde do está el Senhor, Espíritu de Dios, onde está o Espírito do Senhor, Aí é liberdade. aí a liberdade. donde está el Espíritu de Dios, Onde está o Espírito de Deus, hay plenitud de gozo, há plenitude de hay gozo, plenitud de paz. há plenitude de paz. Esa es la diferencia. Essa é a diferença. Ustedes tienen un potencial grande. Vocês têm um potencial grande. Nada los limita a ustedes. Nada limita Únicamente vocês. ustedes se pueden Somente limitar. vocês mesmos. Pero el Espíritu Santo Mas o Espírito está Santo disponible nos faz. a obrar en ustedes. El Espíritu Santo está O disponible Espírito Santo está disponível a obrar en ustedes a trabalhar em vocês la obra que le a encomendó obra que Ele encomendou al pastor Carlos ao pastor y a Carlos su equipo. e a sua equipe. Dios es bueno. Deus é bom. Y Dios dice hoy E Ele diz hoje a todos a ustedes: todos vocês: aviva el don aviva o dom que hay en vosotros. que há em vocês, El don que fue dado o dom que foi por dado imposición de manos. por imposição de mãos. Este ministerio Este es ministério un ministerio de poder. é um ministério de Yo he poder. escuchado testimonios Eu tenho escutado testemunhos de que este ministério de cáncer que se ha sanado, de câncer que foi curado, matrimonios que se han unido de matrimônios
ônibus que foram consertados. Escuchamos muchos testimonios Escutamos muitos de la testemunhos fidelidad de este ministerio, através do ministério de dessa esta igreja. iglesia, y cómo Dios ha cambiado E familias, como Deus tem mudado famílias. cómo Dios ha abierto puertas Como Deus tem aberto portas para que las personas se queden para pessoas aqui haciendo la obra de que Dios. querem fazer a vontade, que estão fazendo a vontade de Deus. Agradezco a Dios Agradeço a Deus por todos los por emigrantes todos os de imigrantes Latinoamérica. da América Latina. La mayoría de A nosotros maioria, venimos nós con el deseo chegamos aqui com o desejo de progresar, de de progredir, de trabajar, trabalhar, de de prosperar. prosperar. Y lo bueno es que la gran E mayoría o bom é que a grande maioria somos cristianos. são cristãos Hemos venido e temos vindo a bendecir esta nación. para abençoar esta nação. Muy diferente a lo que está pasando en Europa. É muito diferente do que está acontecendo na Europa. Con todos los emigrantes que están entrando, Com todos os imigrantes que estão entrando, está entrando un espíritu estão maligno, trazendo espíritos un malignos, espíritu de religión falsa, espírito religioso falso lo que es el Islam. do que é o islamismo. Y eso va a afectar mucho E isso vai afetar muito a a Europa. Europa. A Europa. A Europa. Pero Estados Unidos Mas os Estados es Unidos bendecido é por abençoado los emigrantes pelos imigrantes de da Latinoamérica, Latinoamérica, porque amamos a Dios porque verdadero nós amamos ao y Deus tenemos verdadeiro temor de Dios. e temos temor a Y por Deus. eso Dios E por isso Deus está dando el favor está dando um grande a favor personas que aman a Dios a pessoas que que amam se a Deus establezcan de se y estabelecer prosperen e prosperar en esta nación. nesta nação. Hemos sido llamados Temos sido con un chamados propósito com o de propósito hacer una de diferencia fazer uma diferença de espiritual parte del Espíritu da parte do Espírito Santo Santo en estos días, nestes en dias, esta nación. aqui nesta nação. Amém, aleluia. Si el espíritu Se o Espírito de aquel que levantó los muertos daquele que levantou dentre os mortos a Jesús a Jesus mora en vosotros, mora em nós, el que levantó los muertos a Aquele que Cristo, levantou dentre os mortos a Cristo, Jesús Jesus, vivificará también vivificará também vuestros cuerpos os mortales vossos corpos por mortais su espíritu por seu Espírito que mora en que vosotros. mora em vós outros. Amados, si estás pasando por una tribulación, Amados, se você está passando por alguma tribulação, no temas. não tema. Dios te va a sacar de la Deus vai tribulación. sacar você daí. Dios es fiel. Deus é fiel. No permita que el temor Não permita que o medo apague tu relación apague a sua relação con el Espíritu com o Santo. Espírito Santo. Porque Dios no nos dio un espíritu de temor, Porque Deus não nos deu o sino espírito de espíritu de medo, amor, mas sim de amor, poder de poder y dominio e propio. domínio próprio. Somos hijos de Dios, Somos filhos de Deus, por el cual clamamos pelo qual clamamos, Abba Padre, Abba Pai, a través através de la unción da unção del Espíritu do Santo. Espírito Santo. El Espíritu Santo O Espírito Santo que mora en que vosotros mora em nós nos da poder nos dá poder para hacer las cosas para fazer as coisas mucho más sobreabundantemente muito mais abundantes de lo que do pedimos que pedimos o entendemos, ou entendemos, según el poder segundo o del poder Espíritu Santo do Espírito Santo en nosotros. em nós. Amém. El Espíritu Santo, O Espírito Santo, sin Él, sem Ele, seríamos otra reunión seria apenas uma outra reunião de Amway, de Amway, de For Life, de For Life, de Herbalife. or Herbal. Pero es el Espíritu Santo Mas o Espírito Santo que hace en nosotros que faz em nós su iglesia Su iglesia. y su iglesia con poder. e sua igreja com poder, Hay poder tem poder en el Espíritu Santo. no Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Pablo le decía a Timoteo, Paulo dizia a Timóteo, en 2 Timoteo, em 2 Timóteo, le daba buenos consejos, ele lhe dá muitos bons conselhos, cómo comportarse. como comportar-se, Y él le decía e ele lhe dizia que era importante que era importante tener una buena conciencia, ter uma boa consciência, seguir las enseñanzas seguir os ensinamentos que aprendió de su abuela, que ele havia aprendido da sua que avó, aprendió de su mamá, que aprendeu da sua mãe, Eunice. Eunice, Eunice, yo digo Eunice. Eunice, a mãe Eunice.
Y le advierte a Timoteo, E ele adverte também a Timóteo, porque la personalidad de Timoteo, porque a personalidade de Timóteo, por ser joven, por ele ser jovem, era muy tímido. ele era muito tímido. Y estaba en Éfeso, E ele estava na cidade de Éfeso, en una buena iglesia. numa boa igreja, Y los pastores de la iglesia, e os pastores dessa igreja, anciãos, eran mayores que él. eram bem mais velhos do que ele. Y él decía, no permitas E ele dizia, não permitas que menosprecien que não menospreze tu juventud. a sua juventude, Más bien condúzcase mas procura conduzir-te de acuerdo a las escrituras. de acordo com as Escrituras. Pablo le decía, Paulo lhe dizia, y avives el don e aviva o dom que hay en ti, que há em você, el cual recibiste o qual você recebeu por la imposición de pela manos. imposição de mãos. Dios hace transferencia Deus faz uma transferência de su poder do seu de poder generación a de generación. geração a geração. Nosotros no podemos permitir Nós não podemos permitir que nuestros que jóvenes os nossos jovens adopten una cultura adotem uma que se cultura aparta de la iglesia. que seja fora da igreja. Es lindo ver las niñas danzando, É tão bonito ver as meninas dançando, los jóvenes sirviendo os jovens servindo en alguna capacidad. em alguma área da igreja. No podemos perder la siguiente Não, generación, não podemos perder essa segunda geração, porque esa generación porque essa segunda geração necesita ganar su generación. ela precisa ganhar a Y sua esto va a própria ocurrir geração. E isso vai acontecer através del poder do poder del Espíritu do Santo. Espírito Santo. A los jóvenes Aos jovens, hay que apreciarlos hay que y apreciá-los, amarlos amá-los, y cuidarlos. cuidá-los. Como iglesia Como igreja, tenemos que entender algo muy poderoso. temos que entender uma coisa muito poderosa. Tenemos el mejor mensaje del mundo. Temos a melhor mensagem do mundo. Nada compara Nada compara con el mensaje com a mensagem poderoso, poderosa, completo, completa, sin límites sem limite del Evangelio. do Evangelho. El Evangelio son las buenas noticias. O Evangelho são as boas notícias. Nada lo compara. Nada Una compara. religión Não há nenhuma o religião filosofía ou que filosofia transforme vidas que transforme vidas como el poder como o de poder las Sagradas das Escrituras sagradas por el Escrituras, soplo pelo sopro del Espíritu Santo. do Espírito Santo. Pablo se habla a los corintios Paulo fala aos coríntios, y les da una advertencia. lhes dá uma advertência. Había una situación Havia uma situação entre las varias que había, entre muitas que havia na igreja de Coríntios, pero había una muy peligrosa. mas havia uma que era muito perigosa. Y él escribe la carta a los corintios. E aí quando ele escreve a carta aos Coríntios, Ellos estaban discutiendo eles estavam discutindo entre ellos entre eles mesmos, cuando no estaban por ahí los pastores quando não estavam os pastores, y decían, e diziam: no hay resurrección, não há ressurreição, no es posible não é que possível ressurreição, haya resurrección. é impossível que haja ressurreição. Y eso le llegó a los oídos de Pablo E isso chegou aos ouvidos de Paulo, desde la instancia, desde la instancia. desde a instância. Y él les escribe una carta. E ele escreveu uma carta para eles. Y en el capítulo E 15 no capítulo 15 de 1 Corintios, de 1 Coríntios, Pablo establece unas pautas Paulo estabelece uns pontos muy importantes muito importantes sobre lo que es la piedra de ángulo sobre o que é a pedra angular de los dos principios princípios cristianos. cristãos. La piedra central A pedra central es la resurrección era a ressurreição de Cristo. de Cristo Jesus. Hay poder Há poder en la resurrección de na Cristo. ressurreição de Cristo Jesus. Todo es posible Tudo é possível por medio del Espíritu por Santo, meio do Espírito quien Santo, hizo que posible fez possível la misma a resurrección mesma ressurreição de Jesucristo. de Jesus. Ese poder Esse mesmo de poder resurrección da ressurreição en Cristo Jesús em Cristo Jesus está también en ti. está em você. Amém. Aleluia. Pablo dice, Paulo diz: si los muertos no resucitan, se os mortos não ressuscitam, porque esa es la discusión entre los hermanos, porque essa era a discussão entre os irmãos da igreja.
en el estacionamiento no estacionamento de las carrozas. das carroças dos irmãos de Coríntios. Eso no pasa aquí. Não, isso não passa aqui. Y estaban discutiendo eso. Eles estavam discutindo a respeito disso. No hay resurrección. Não há ressurreição. Cuando Jesús predicaba, Quando Jesus pregava, había dos bandos, havia dois bandos, dois grupos. en especial E um especial los fariseos era dos y fariseus los saduceos. e dos saduceus. Y los saduceos E os saduceus no creían não creem en resurrección. na ressurreição. Y ese pensamiento E esse pensamento, eventualmente se eventualmente, estaba filtrando estava infiltrando dentro de la iglesia. na igreja de Corinto. El peligro de la falsa doctrina. O perigo da falsa doutrina Y era más posible era mais possível, porque no tenían lo que tenemos en nosotros. porque eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. El canon de la Biblia ya terminado. O cano da Bíblia ainda não havia terminado. No lo tenían todavía. Então eles não tinham a Bíblia como nós. Peligraba. Y Pablo como apóstol E Paulo, como se apóstolo, consternaba ele se consternava, se por el cuidado preocupava de la iglesia, por ter cuidado por da la unidad igreja, del cuerpo, pela unidade do y sobre corpo, todo por la sana doctrina. e sobretudo para a sã doutrina. Y Pablo le dice a esta iglesia, E aí para essa igreja, dice, ele diz, versículo 14, versículo 14, y si Cristo no resucitó, e se Cristo não ressuscitou, vana es entonces vã então nuestra predicación, é a nossa pregação, vana también vã também nuestra fe, é a nossa fé. y somos hallados falsos, E somos achados de falsos testemunhos, testigos de Dios, falsos testemunhos, porque hemos testificado de Dios porque temos crucificado que Él resucitó a Cristo, que ressuscitou a Cristo, el cual no resucitó. e quando ele ressuscitou, Si en verdad los muertos se em verdade os mortos no resucitan, não ressuscitam, porque si los muertos no porque se os resucitan, mortos não ressuscitam, tampoco Cristo resucitó. Cristo tampouco ressuscitou. Y si Cristo no resucitó, E se Cristo não ressuscitou, vuestra fe es vana. nossa fé é vã. Aún estáis muertos en vuestros pecados. E vós estáis mortos nos seus pecados. Entonces también Então também los que durmieron en Cristo os que viviam em Cristo perecieron. pereceram. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, Se esperamos somente nesta vida, somos los más dignos somos os mais indignos de conmiseración de comiseração, dignos de de todos comiseração los hombres. de todos os homens. Pablo da 6 advertencias Paulo dá essas advertências del peligro do perigo de no entender de não entender el poder o de poder la resurrección. da ressurreição. Y la primera dice, E a primeira Que se vez Cristo diz, não hubiera ele diz, ressuscitado, se Cristo não é ressuscitado, nuestra prédica nossa pregação sería en vano. seria em vão, seria vã. Sería otra filosofía. Seria uma outra Serían filosofia. palabras sueltas. Seriam palavras soltas. Serían palabras sin fruto. Seriam palavras sem frutos. Pablo da la segunda advertencia. Paulo dá a segunda advertência. Él dice que si Cristo no hubiera resucitado, Ele diz, se Cristo não ressuscitou, seríamos falsos testigos de Dios. seríamos falsos testemunhos. Porque estábamos testificando de algo que no pasó. Porque estamos testemunhando de algo que não passou. Si Cristo no hubiera resucitado, Se Cristo não ressuscitou, entonces nuestra fe então a nossa fé sería en vano. seria vã. Sería un desperdicio de Seria um tiempo. desperdício de tempo. Y también si Cristo no resucitó, E também, se Cristo não ressuscitou, seguiríamos en nuestros pecados. seguiríamos nos nossos pecados. Y si Cristo no resucitó, E se Cristo não ressuscitou, los que perecieron antes de os nosotros, que morreram antes de nós, creyendo en Cristo, crendo em Cristo, perecieron. pereceram. Y si Cristo no resucitó, E se Cristo não entonces ressuscitou, somos dignos então somos dignos de de conmiseración uma grande de comiseração todos los de hombres. todos os homens. Seríamos unas víctimas Seríamos vítimas por lo que creíamos. por lo que cremos. Pero no lo somos así. Pero não somos assim. Somos más que victoriosos Somos mais que por vitoriosos aquel que nos amó. por aquele que nos amou. En él tenemos la fuerza, Nele temos a força, el poder o poder y el dominio. o domínio. Cristo venció Cristo en venceu la cruz. na Y cruz. cuando resucitó, E quando ressuscitou, venció a Satanás, venceu a Satanás, venció el pecado, venceu o pecado, venció la maldición venceu a maldição y venció la e muerte. venceu a morte. Amén, gloria a Dios. Glória a Deus. El apóstol Pablo dice,
E o apóstolo Paulo diz, pon atención a lo que dice el apóstol. põe atenção no que ele diz. Mas ahora Cristo Mas agora Cristo ha resucitado de los muertos. ressuscitou dos mortos. Primicias Ele, como primeiro das primícias, de los que durmieron, dos que dormiram, es hecho. é feito. Porque por cuanto la muerte entró Porque porquanto a morte entrou por un hombre, por um homem, también por un hombre, também por um homem, la resurrección de los a muertos. ressurreição dos mortos. Porque así, Porque assim, en Adán, em Adão, todos mueren, todos morrem. también en Cristo, Também em Cristo, todos serán todos serão vivificados. vivificados. Aleluya. Aleluia. Una cosa sépalo. Uma coisa você deve saber: Si el día de mañana, no dia de amanhã, o en la noche, ou de o en noite, la semana, ou na o en semana, unos años, ou em alguns anos, Dios te lleva. Deus leva você. Una cosa sí estamos seguros, Uma coisa nós estamos seguros: que ausentes de este que cuerpo, ausente desse corpo, presentes con Cristo. presentes com Cristo. Jesús dijo, Jesus disse: para mí para mim, es el vivir Cristo o viver é Cristo, y el e morir o morrer es ganancia. é lucro. No hay temor a la muerte, Não há temor na morte, porque Jesucristo porque venció la Jesus muerte. venceu a morte. El apóstol Pablo termina Apóstolo Paulo termina este capítulo esse capítulo con estas com palabras estas llenas palavras, de poder. cheias de poder. ¿Dónde está, oh muerte, tu Onde aguijón? está a morte, o teu aguilhão? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu Onde está victoria? sepulcro, a tua vitória? Ya que el aguijón de la muerte Já o aguilhão da morte es el pecado é o pecado, y el poder e o poder del pecado, do pecado, la ley. a lei. Mas gracias sean dadas Mas graças sejam dadas a Dios, a Deus, que nos da la que victoria nos dá a vitória por medio por meio de nuestro Señor do Jesucristo. nosso Senhor Jesus Cristo. Así que, hermanos míos, Assim que, irmãos meus, amados, amados, estén firmes estejam y firmes, constantes, constantes, creciendo en la obra del crescendo na Señor, obra do Senhor, siempre sempre sabiendo que sabendo vuestro trabajo que o vosso trabalho en el Señor no Senhor no es en vano. não é em vão. Amén. Aleluia. Pastor Carlos, mi esposa, el trabajo que hacen para el Señor ustedes no es en vano. Pastor Carlos e Elisângela, o trabalho que vocês fazem para o Senhor não é em vão. Pastor Diego, mi esposa, Pastor Diego e esposa, el trabajo que hacen para el o Señor trabalho que ustedes fazem para o Senhor no es en não é vano. em vão. Pastor Alexander y esposa, Para o pastor Alexandre e esposa, el trabajo que ustedes hacen para el o Señor trabalho que vocês fazem para o Senhor no es en vano. não é em vão. Algún día, Um dia, cuando llegue esa linda reunión quando chegarmos a esta linda reunião y empiecen a pasar e corona, comecem a passar coroas, nos vamos a alegrar nós nos vamos alegrar de ustedes de vocês que están cuidando de la que grey estão cuidando da igreja, y Dios les va a dar e Deus lhes vai dar la corona de a gloria, coroa de glória. porque Dios les da la corona de gloria. Deus dá a coroa de glória Cuidan de la grey. àqueles que cuidam da igreja. ¿Ustedes quieren tener victoria Vocês querem ter vitórias en sus vidas, em suas vidas, en su caminar con Dios? no seu caminhar com Deus? Vamos a darle un secretico. Eu vou dar um segredo. ¿Cuántos viven la resurrección de Cristo? Quantos aqui vivem a ressurreição de Cristo? Amén. ¿Ustedes quieren ver el resultado de la resurrección de Cristo? Vocês querem ver resultados da ressurreição de Jesus? Mi esposa va a pasar un segundo Minha esposa teve. y les va a decir E ela vai dizer la clave. a chave. Si usted quiere vivir en Él y en el poder de la resurrección, Se você quer viver em Cristo e no poder da ressurreição, Para esse hacer é o eso, segredo. para hacer eso, Para fazer isto, hay que morir a la carne. Hay Hay que que morir. crucificar la carne. há que morrer a carne, crucificar a carne. Porque para obtener victoria Porque para obter vitória,
tienes que ser crucificada esta carne. Essa carne tem que ser crucificada. Porque el Señor dice en su palabra, Porque o Senhor diz em sua palavra: crucificado Él fue crucificado ele foi por ti, por ti e por mim. y por eso Dios nos ha dado E por isso Deus nos tem dado vitórias. Tu victoria ha sido Tua vitória ha sido porque Dios y tú has entregado la vida al Señor. porque tu has entregado su vida a Y la Deus. victoria de ellos lo mismo. E a vitória deles é a Aunque mesma. yo no entiendo portugués, pero entendí el 99%. Mesmo que ela não entende completamente português, mas entendeu O sea, o porque es testemunho. Dios Porque el que Deus nos enseña. Deus nos ensina. Y si queremos seguir los pasos de E se Dios, queremos seguir os seus passos, tenemos que crucificar temos que crucificar la a carne, carne, el yo. o eu. O Dios eu. les bendiga. Deus te abençoe. Amém. La razón por qué tropezamos. A razão por que tropeçamos, Nos entusiasmamos mucho con el poder que de às Dios, vezes nos emocionamos muito com o poder, pero tenemos que aprender mas temos que aprender a morir al yo. a morrer o nosso eu. Nada nos pertenece. Nada nos pertence. Llegamos desnudos a este mundo Chegamos desnudos nesse mundo y nos vamos sin nada. e vamos também sem nada. Hay que morir al yo Há que morrer o eu, para que viva para que ele viva em nós, juntamente con Cristo crucificado. juntamente com Cristo crucificado. Y ya no vivo yo, E já não vivo eu, pero vive Cristo. mas Cristo vive em Y mim. lo que vivo en la E o que carne vivo na carne es para glorificar é para glorificar a Jesús. a Jesus. Mueras al yo Morra o seu eu. y descubre el poder del Espíritu Santo. Descubra o poder do Espírito Santo.